O que devo fazer? Saberá no momento certo. Cotov sorriu e, depois de andar um pouco, retornou à cadeira. O que precisa saber agora é que, se trabalhar conosco, não voltará a ser o Ramon Mercader que foi. Devo dizer também que, se cometer alguma indiscrição, se fraquejar em qualquer missão, seremos impiedosos. Você não faz ideia de até que ponto podemos sê-lo. Se está aqui e ouviu tudo isso, é porque caridade nos garantiu que você é um homem capaz de manter o silêncio. Podem confiar em mim. Sou um comunista e um revolucionário. Estou disposto a fazer qualquer sacrifício pela causa. Fico satisfeito com isso, disse Kotov, voltando a sorrir. Mas devo recordá-lo de mais uma coisa. Não estamos te convidando para participar de um clube social. Se decidir entrar, nunca mais poderá sair. E nunca significa nunca, está claro? Você estaria realmente disposto a cumprir qualquer missão, a fazer qualquer sacrifício, como diz, inclusive coisas que outros homens, sem as nossas convicções, poderiam considerar morais e até criminosas? Ramon sentiu que afundava em areia movediça. Era como se o sangue lhe fugisse do corpo, deixando-o sem calor. Pensou que a mesma pergunta deve ter sido feita à África, e não lhe foi difícil adivinhar qual tinha sido a resposta. Os ideais da revolução, do socialismo, da grande utopia humana, pelos quais lutara, pareceram-lhe de súbito outras daquelas palavras de ordem românticas, pregadas nas carroças de carvão, puxadas por mulas. Palavras. A verdade, toda a verdade, estava contida na pergunta feita por aquele enviado da única revolução vitoriosa que, para defender os seus ideais, praticava a necessária falta de piedade, mesmo com seus filhos mais queridos, e exigia uma eventual rejeição de qualquer atavismo. Sua ascensão àquele nível estratosférico significaria transformar-se em muito mais do que um simples adepto da revolução e da retórica dos seus lemas. Estou disposto, disse, e imediatamente sentiu-se superior. Gente, a dica de livro de hoje é O Homem que Amava os Cachorros, do escritor cubano Leonardo Paduro. E com esse fragmento aqui, com essa fala, o personagem Ramon Mercader entraria para a história e selaria o próprio destino, dizendo sim, e o destino de milhares, milhões de pessoas que, de forma direta e indireta, foram influenciados pelos acontecimentos de Rússia, de Espanha e da Cuba dos anos 30 até os anos 90. Eu sou Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Bem-vindos, bem-vindas ao canal Universo. Não esqueça de deixar o like, que ajuda demais destinando o canal a continuar crescendo na plataforma. Comente aí se vocês já conheciam esse livro, O Homem que Amava os Cachorros, já leram algo do Leonardo Padura. Se inscreva no canal, claro, ativa as notificações e sininho, a primeira opção de todas. E dê aquela maratonada básica, porque este canal não é monetizado, então esse vídeo vai sair no sábado, que é a playlist de resenha de livros. Maratona essa playlist, já tem mais de 20 vídeos. Tem a playlist de resenha de filmes, tem quadro de conversas, um minuto filosófico, tem muitos outros vídeos. Perdoem os barulhos externos, tem muito vídeo já no canal, então ajuda o canal a se aproximar da monetização. Gente, antes de falar sobre esse belo livro aqui, belo romance histórico, policial, do escritor cubano muito do bom Leonardo Padura, e claro, agradecer, né, as muitas e muitas pessoas, né, que se inscrevem aqui no canal. No momento de gravação desse vídeo, o Universo está com 3.240 inscrições, mais ou menos. Se você é uma dessas pessoas que se inscreveu recentemente, maratone, veja os vídeos anteriores a este, maratone as playlists e dê horas de visualização aqui para o canal. Antes de falar sobre esse excelente livro, certamente um dos melhores que eu li nos últimos anos, O Homem que Amava os Cachorros, vamos conhecer um pouco quem é Leonardo Padura, né? Que escritor é esse, escritor cubano, que nasceu em 1955, é vivo aí, tem escrito ainda, publicado, é um romancista, claro, ensaísta, atuou como jornalista também, publicou diversas obras além dessa aqui, mas é claro que essa que colocou o nome dele mundialmente conhecido, internacionalmente conhecido, né, que foi O Homem que Amava os Cachorros, publicou Hereges, Adiós, Hemingway, publicou tantas outras obras aí. Deixa eu ver o que mais. O Leonardo Padura, ele recebeu uma notoriedade por uma série de livros policiais, de suspense ali, de investigação, que eram estrelados por um personagem chamado Mário Conde. Ele ficou conhecido, recebeu notoriedade por essa sequência toda aí. Mas foi só com a publicação em 2009 do Homem que Amava os Cachorros que ele recebeu uma notoriedade internacional. E no alto dos quase 5 minutos desse vídeo, eu tenho que lembrar você a deixar o like, retribua aqui se você estiver gostando, claro.
todos os conhecimentos, as dicas, os conteúdos são compartilhados no universo. Comentem aí se você já tinha ouvido falar no livro, no autor. Se inscrevam, claro, ativem as notificações, a primeira opção todas, e passei pelo universo. Esse livro aqui, O Homem que Amava os Cachorros, foi um livro bastante premiado, traduzido em mais de 10 idiomas. Recebeu prêmios em França, em Itália, na própria Cuba. Em 2012, o próprio Leonardo Padura recebeu um prêmio nacional de literatura pelo conjunto da obra dele aí, e é um autor bastante renomado, um autor cubano, sobre a história. E esse é o momento do vídeo que eu fico muito, como posso dizer, uma tarefa um tanto difícil de falar sobre essa história aqui, porque se eu falasse que O Homem que Amava os Cachorros, né, da editora Boitempo, nessa bela capa aqui, está em brochura, mas tem em capa dura também. Uma bela edição, um belo livro, um romance de mão cheia aqui de quase 600 páginas. Se eu falasse que essa história são 3 histórias que se encontram de 3 nomes, 3 homens e 3 contextos e lugares diferentes que se influenciam de forma direta ou indireta os acontecimentos políticos de todo o século XX, provavelmente eu estaria certo. E eu falaria de Ramon Mercader. Eu li o fragmento aqui em que ele decide falar sim para um grande destino aí, que seria garantir o destino final do dirigente revolucionário Leon Trotsky. E aí eu falaria da Espanha dos anos 30, dos acontecimentos ali, dos conflitos de 36 a 39, como o comunismo e o anarquismo se difundiram naquele período, naquele país, como a Rússia influenciou de certa forma aquele período e se relacionava de forma direta ou indireta com aqueles acontecimentos. Eu falaria também do grande, Leon Trotsky, dirigente russo, aí, o líder do Exército Vermelho, um dos grandes nomes da Revolução Russa, teórico do marxismo muito imponente, uma retórica incrível e arrebatava as massas, e como ele participou da Revolução Russa, a Rússia dos anos 20, como foi exilado, perseguido pelo stalinismo. Claro, falaria do stalinismo e falaria também de uma figura que é um meta-personagem aqui, que é o Ivan Cárdenas. Aí seria o terceiro nome. Estaria na Cuba dos anos 70, um escritor com medo, frustrado, de contar uma história que é esta história de 3 nomes e 3 contextos, 3 histórias que se encontram, de pessoas que amavam os cachorros, de homens que amavam os cachorros, e o Trotsky, o grande Trotsky, era uma delas, E a capa é muito bonita aqui, tem um borzoi, um cachorro, uma raça de cachorro russa. É um livro de 600 páginas quase, 3 partes bem grandes, 250, 260 páginas, a última parte de 80, 90 páginas. Só que esse seria o enredo da história, 3 histórias que se encontram em 3 lugares e 3 nomes diferentes. Eu prefiro dizer que este romance aqui, policial, histórico, é uma biografia romanceada do século XX. Este é um romance que sintetiza boa parte dos grandes acontecimentos que afetaram o mundo inteiro no século XX. Mas mais que isso, eu diria que esse romance aqui é sobre 2 sentimentos, e como esses sentimentos relacionaram e sepultaram de uma forma ou de outra o sonho e a vida de milhares e milhões de pessoas nesses países distintos. Eu diria que esse livro é sobre medo e esperança, e como o medo pode sepultar a esperança, e como a sanha, a tirania, o totalitarismo, o culto a um líder, e aí eu estou falando claramente do stalinismo, podem obstaculizar as transformações sociais profundas de um país e sepultar o sonho de milhares e milhões de pessoas. Esse livro aqui não é de esquerda, esse livro aqui não é trotskista, muito menos stalinista, e nem sou eu que estou dizendo, o próprio Leonardo Padura, em entrevista para o Roda Viva, fala disso, vocês busquem aí no YouTube, uma entrevista de 2015. O Homem que Amava os Cachorros é um livro sobre medo, esperança e como as utopias no século XX morreram. Mas, para não dizer que é um livro totalmente desesperançoso, porque é um livro muito bem escrito, muito fluido, e é incrível como quase 600 páginas, com poucos diálogos, conseguem prender o leitor. O Padura tem essa proeza, viu? De uma escrita muito fluida e direta, e você fica querendo entender o que vai acontecer no próximo passo, no próximo capítulo, o destino de um personagem vai afetar de outro personagem em outro lugar, em outra época, e vai entender aquele acontecimento. Esse livro termina com a esperança, de certa forma, O capítulo 30 é uma espécie de epílogo da história. Fala que, independentemente desses atores sociais aí, imersos nos seus contextos, nas suas histórias, para além
da morte das utopias do século XX, a ideia é que cada pessoa tem a convicção dos limites e a consciência das ideias que convergem para a construção do seu tempo histórico. Tendo consciência do seu tempo histórico, você consegue enxergar as possibilidades e os limites de onde você vive, do lugar onde você está, do tempo que você está. O Homem que Amava os Cachorros, ótima dica de livro, romance policial histórico do escritor cubano Leonardo Paduro. Leiam aí, se você chegou até o alto desses 10 minutos de vídeo, já peço perdão aí por um vídeo longo. Esse livro merece demais um vídeo longo, um vídeo mais longo que esse até. E se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários Borzoi, que é a raça de cachorro russo aqui, Borzoi. Brincadeira. Não esqueça de deixar o like se gostarem, comentem, se inscrevam no canal, ativando as notificações, a primeira opção de todas, e valeu!